Extra. Hoje a gente vai receber a Martinha de Souza Leal. Ela é zootecnista, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso em 2013, com mestrado em aquicultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela sempre trabalhou com a pesquisa de iniciação científica e graduação e TCC, voltado à reprodução de peixes, né, e conservação de gametas por criogenia. Martinha também foi, com experiência de campo, ela foi responsável técnica da reprodução e larvicultura da piscicultura Brycon Fish. Ela já foi responsável técnica em reprodução e larvicultura da piscicultura Buriti também, e representante comercial e técnica da empresa Agrobio Rações, voltada também para a agricultura. Agora eu vou passar a palavra para a Martinha, tá? Fiquem à vontade. Sobre peixe, sobre reprodução de peixe em específico, né, algo que eu gosto bastante, mas que hoje eu estou num outro ramo, então pode ser que eu esteja um pouquinho arranhada, tá? Mas eu quero que seja algo bem tranquilo. Se vocês tiverem uma dúvida, se quiserem interromper na apresentação, eu quero trazer uma abordagem mais voltada para o campo, para o dia a dia mesmo, sabe? Não uma só científico. Eu quero que vocês, com o que eu vou mostrar para vocês, o dia que vocês chegarem no campo, for fazer um estágio, ou até mesmo, quem sabe, assumir uma atividade em piscicultura, vocês chegarem e falar, já vi isso aqui. Não vai ficar algo a ver navios, né? Ou mesmo que não vá, mas só pela experiência de ter um contato de como uma piscicultura no produtivo funciona. Posso começar? Pode. Ai, tá, a pessoa disse que está cortando. Agora parece que regularizou. Tá. Qualquer coisa dá um grito, tá? Se estiver cortando mesmo. Tá, eu vou iniciar a apresentação. Tá joia? Então, gente, como a Rê sugeriu, o título tem como título Aspectos Gerais da Piscicultura com ênfase em reprodução. Tá, então contextualizando o assunto, o estado de vocês, né, Rondônia, é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, isso já há anos, né, e essa produção, ela baseia na produção de tambaqui e também na produção de pirarucu. Então, ela encabeça essa produção, né? Segundo o estado do Mato Grosso, que é o meu estado, de onde eu estou falando, e depois de Maranhão, Pará, o Amazonas, né? Enfim, mas Rondônia encontra-se a maior parcela de produção de peixes nativos. Então, é importante ser o maior produtor de peixes nativos, eu conhecer, eu entender como que a reprodução funciona, porque sem reprodução não há produção, visto que esses peixes, eles são de cativeiro, são criados em cativeiros, então não tem nenhum sistema de extrativismo, né, de pesca mesmo, sim do ambiente artificial, um ambiente de produção mesmo. Dando continuidade, por que é importante a reprodução em cativeiro? Essa reprodução eu vou falar conforme todas as espécies, tá? Por que em cativeiro deve se reproduzir, ou a importância disso, né? No ambiente em cativeiro, eu tenho um ambiente todo controlado, né? Eu consigo fazer uma reprodução sem que haja interferência do ambiente externo, ou tenha o mínimo possível
de interferência externa, seja por parasita, seja por poluição, enfim, qualquer intempéries que venha assolar aquela piscicultura. E o que isso influencia? Que eu tenho uma maior taxa de sobrevivência dessa prole, né, desses animais que serão reproduzidos, né, da sua prole, por ter o maior cuidado das interferências e também os parâmetros ali de físico e químico da água. Outra coisa importante, que é o controle genético. Eu faço uma reprodução conforme o que eu quero para aquela finalidade. Então, isso acontece nas outras espécies animais, né? Bovinos, suínos e aves. Em peixes, o pessoal tem trabalhado para que isso aconteça, né? Eu uso o material, eu pego material genético, uso uma fêmea, um macho, que eles têm o melhor índice de reprodutivo, eles são mais adaptados, eles são mais resistentes à doença, como é o caso do tambaqui, que existe uma seleção genética já para resistência a doenças, né? No programa pela Embrapa, no estado aí de Rondônia, no estado também do Tocantins, e pesquisas feitas aqui no Mato Grosso, com material genético dos 3 estados. A reprodução em cativeiro, agora falando sobre peixe, eu posso ter um fornecimento de alevino de forma planejada. Por exemplo, se eu tenho um material para entregar em janeiro, né, um cliente que quer para janeiro, eu vou ter animal em janeiro. Se é para fevereiro, eu vou ter em fevereiro. Então, eu consigo controlar o meu fornecimento de alevinos se o meu foco é vender alevinos. Uma outra importante função é a conservação ambiental, que com a reprodução em cativeiro, eu consigo repovoar um lugar onde está poucos animais daquela espécie, no caso, quando feito hidrelétrica, essas coisas que atrapalham, né, a sobrevivência local. Então, eu faço um repovoamento, uma reintrodução daquele animal que já tinha, né, daquela espécie, naquele determinado lugar. E também a reprodução é importante para o desenvolvimento de pesquisa, seja ela na área de reprodução, nutrição, enfim, sanitário. As pesquisas, elas são importantes para diversos meios. E quando eu tenho uma reprodução em cativeiro, eu consigo ter maior controle de tudo isso, tá? E por que, além disso, um fator que eu não mencionei aqui, a reprodução de peixe, ela se torna mais especial do que as outras espécies. Porque a reprodução de peixe é quando os peixes sobem a correnteza do rio, né, no lado contrário, sobem a cabeceira, para fazer o que a gente chama de maturação gonadal, né, quando os ovários e os testículos começam a amadurecer, para que ele faça a desova depois, a liberação desses ovos. Esses peixes que fazem esse processo migratório é chamado de reofílico, que são a maioria dos peixes utilizados na piscicultura. O tambaqui faz parte, tá? O pacu, matrinchã, dentre outros peixes que nós temos de produção. E como que acontece no ambiente natural esse estímulo para que os peixes reproduzem? Existe a influência sazonal, né? A influência ali do período. E com o aumento do fotoperíodo, a quantidade maior de luz no dia e o aumento das chuvas, essa mudança no volume da água, a mudança dos fatores químicos e físicos da água, através de mecanismos quimiorreceptores, tanto pele quanto os olhos, os peixes recebem esse estímulo de que precisa subir a correnteza, tá? E para realizar esse processo de maturação dos ovos e o processo de desovo, né, que é onde libera os ovos, as fêmeas liberam os ovos, na real não é chamado de ovos, tá? Ovos é quando já é fecundado. Antes de acontecer a fecundação, então é chamado de oócito, né, que não houve fertilização. Então ela libera esses ócitos na água e o macho em seguida mesmo faz a liberação do sêmen. Como já está em contato com a água, tudo já é
fecundado ali na hora, e a partir disso tem a geração, a formação embrionária, tá? E depois transformação de larvas e peixinhos pequenos, que são chamados de alevinos, tá? No ambiente artificial, os peixes, eles conseguem receber esse estímulo da natureza, só que essa maturação gonadal final, que quando os zoócitos, eles têm vários estágios de maturação, né? O estágio imaturo, em maturação, e o maduro propriamente dito. Quando está no estágio maduro, no ambiente natural, acontece a liberação desses oócitos, né, na cavidade, através da cavidade para fora, no lume, ovariano. Já na piscicultura, ele não consegue fazer essa liberação. Os oócitos nem chegam nessa fase final e muito menos consegue liberar. O que causa? Causa uma atrofia, né, de tudo isso e uma reabsorção desses oócitos, né? Então, nada é perdido na natureza. Então, todos esses nutrientes são reabsorvidos e reaproveitados. Mas, então, não acontece a reprodução. Então, só é possível através da indução hormonal, tá? Que é a técnica de hipofisação. O hormônio, ele pode ser tanto natural, através do extrato bruto de hipófise, né, da glândula, ou então através de hormônios sintéticos. E aí, a partir daí, sim, a fêmea consegue levar até o estágio final da maturação, ovulação e desova. E, além de tudo, né, além de você saber de tudo isso, você tem que saber sobre a espécie em específico que você vai trabalhar, porque cada espécie reproduz num determinado tempo. Algumas espécies reproduzem mais no início da estação reprodutiva, né, na fase inicial da piracema, e outros peixes reproduzem mais na parte final. Então, é preciso você conhecer qual que é a biologia daquele animal, para que você, quando for fazer a seleção, faça no momento em que o animal esteja maduro sexualmente, ou então, por exemplo, se passa dessa fase de maduro, como eu falei anteriormente, há uma reabsorção. Então, se é um animal que reproduz lá no início, e você pegou ele já no final da piracema, os ovos já estão todos atreziados. Você não consegue mais utilizar aquele peixe naquela safra específica, porque a maioria dos peixes de piracema, eles têm uma desova total, eles liberam tudo de uma vez. E se não libera tudo de uma vez, ou nem libera, né, é absorvido. Então, o conhecimento da biologia da espécie que você trabalhar é de suma importância quando se fala de peixes, ou de qualquer outra espécie também. Tá. Então, assim, sabendo de tudo isso, sobre o planejamento reprodutivo, né? Porque a estação de piscicultura começou no início de setembro, então vou lá, seleciono os peixes, incubo tudo e resolvo tudo. Não, não é assim. Tem que ter um planejamento. A estação de reprodução começa antes desses peixes estarem maduros sexualmente para aquele período, tá? E aí, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? No caso, no alojamento dos reprodutores, depois do período de reprodução, quando não é mais utilizado os animais são colocados tudo muito junto e, às vezes, uma grande quantidade. Como agora o foco é voltado para a reprodução, então, uns 4 meses antes, né, tu separa os animais em tanques, com menor quantidade de peixe, pode ser fêmeas e machos juntos, não tem problema, mas de menor quantidade de peixes, e levar ao laboratório, se for possível, para que tu sempre observe aquele animal. Para quê? Para que eu tenha um controle sanitário, tá? É preventivo. Então, eu vou ver se aqueles animais estão sendo acometidos por algum parasita externo, ou se aquele animal parou de se alimentar, começou a emagrecer demais, então às vezes é um parasita interno, então tem que cuidar daquele animal, ou se tem algum problema sanitário na água, então tem que fazer todo um controle preventivo para que na estação de reprodução, na fase de reprodução, esses animais estejam aptos a reproduzirem e também, quando reproduzirem, não passarem nenhum problema patológico, né, para os descendentes, uma vez que
ao fazer a extrusão ali, a liberação dos ovos, tem um contato direto com o corpo da fêmea e também com o macho, às vezes. Então, é preciso ter esse controle. Planejamento nutricional, super importante, porque quando ele está em fase nutricional abaixo do esperado, a gente sabe que uma das primeiras coisas a primeira energia que o corpo da gente utiliza, os animais também, é para manutenção, né? Então, é para me manter vivo, o organismo, o metabolismo, tudo funcionando. Depois disso, é a fase de produção, né? A fase de ganhar músculos ali, e leite, ovos, enfim, os outros animais, e a fase reprodutiva é a última a demandar energia. Ele só vai gastar energia com reprodução se todos os outros antes estarem bem. Então, seja a parte de mantença ou a parte de produção. Então, se é um animal que está em estado de subnutrição, ele não vai conseguir entrar numa fase reprodutiva, tá? Que não tem energia suficiente para isso. Por outro lado, se é um animal que está acima do peso, os peixes, no período reprodutivo, ele tem o ovário, né, a gônada, que a gente chama, né, que pode ser chamada, a gônada representada tanto pelo ovário como pelo testículo. Na fase reprodutiva, ela aumenta muito, mas muito de tamanho. Mais de 1/3 da cavidade ali celomática, a cavidade interna do animal, é preenchido por ovos. Então, esse animal não pode estar gordo, porque vai ter um espaço menor ali para a produção de ovos, de ovos mesmo, tá? Então, o animal não pode estar gordo. Então, o animal tem que se alimentar de 3 a 4 vezes por semana, de uma alimentação mais natural, tem todo um planejamento nutricional mesmo, tá? Eu tenho que ter toda a infraestrutura adequada, seja laboratórios, equipamentos que eu vou utilizar para fazer o transporte desses animais, enfim, desde um pulsar até um transfiche, uma caixa com água onde eu vou transportar esses animais ao laboratório, tá? E também ao lugar onde vai estar sendo realizada a reprodução, que não é no laboratório com as incubadoras. Os insumos, tá? Para indução hormonal, que é muito caro, na fase de reprodução mais cara ainda, e como é algo que vai estar em grande demanda, vai demorar muito para chegar. Então, às vezes, se você não fez esse pedido antes e deixa para fazer no período reprodutivo, tu vai ter um atraso na tua safra, tá? E isso nenhum produtor de alevinos quer, porque é só perda de dinheiro nesse sentido. Você deixa de ganhar. Outra coisa importante também é a alimentação das larvas dos peixes, no caso, se estivesse trabalhando com animais carnívoros. Já o jundiá, o tambaqui, ele é um animal onívoro, então tu consegue alimentar os animais na fase larval com fitoplâncton e zooplâncton, que são microanimais, e no caso das plantas, que tem nos tanques quando o tanque é adubado. Então, tu pode colocar nessas incubadoras que as larvas vão estar se alimentando da ração natural, do alimento natural. Mas depois é introduzido, sim, ração em pó, em algumas pisciculturas. Outras não, outras vai direto para o campo, sem ter uma adaptação à alimentação. Então, em relação aos componentes de uma estrutura reprodutiva, o que faz parte? E eu vou chamar de funcional, tá? Estação reprodutiva funcional. Porque não adianta nada eu ter uma estrutura lá para inglês ver, né, uma estrutura enorme, vidros, não sei o quê, se a parte funcional da coisa, a parte biológica, a parte técnica, a parte que realmente faz o negócio alavancar, não vai para frente. Que tijolo bonito, vidro bonito, não reproduz, né? Então não adianta. Então, quais são os componentes básicos? Primeiro de tudo, né, e não menos importante, água. A água é fundamental. Ah, é qualquer água? Não. É água que seja saudável, que dentro do pH e alcalinidade que aquela espécie não só tolera, mas como é adaptada
aquelas condições, né, que esteja em conforto com aquela situação. Outra coisa, tu conhece a água da tua propriedade, mas e a água que vem ao redor? Tu conhece? Né? Porque, de repente, se a propriedade fica numa baixada e tem áreas para cima, aqui acontece muito. Às vezes, no início do período da chuva, que também é o período da safra de peixe e também safra de lavoura, por causa dos defensivos utilizados na lavoura, leva essa água para a piscicultura e acaba matando toda uma produção de larvas. Então, tu tem que saber muito sobre a água que vai entrar na tua propriedade, que vai servir tanto para utilização dos tanques, como a água que vai servir durante a incubação, que é importante que a água seja saudável ao desenvolvimento dos animais. Óbvio que, além da água, eu tenho que ter reprodutores, né? Eu tenho que ter animais disponíveis para reprodução, porque, como qualquer outra espécie animal, os animais têm prazo de validade, fisiologicamente falando, né? Em termos de vezes para reprodução. Esse animal, ele pode até reproduzir muitos anos, mas se é um animal que, conforme ele vai envelhecendo, o material genético dele vai perdendo qualidade, então não é interessante ter esse animal muito tempo na estação, e sim ter animais para reposição, ter animais maduros sexualmente, né, e ter o cuidado de onde tu vai pegar esses animais, né, esses reprodutores, porque não pode pegar no ambiente natural, tu tem que ter um licenciamento ambiental para isso, tá? Tem que ter viveiros disponíveis para as matrizes, aqui entende-se como reprodutores também, tá? E viveiros para levinos, porque são viveiros diferentes. Para as matrizes, os viveiros têm que ser grandes, mais profundos, já os viveiros para levinos são tanques mais rasos e tanques menores, porque os peixes eles vão ficar num curto período de espaço de tempo ali e depois ou vão ser levados para outras pisciculturas, onde vai fazer a parte de crescimento e engorda, ou mesmo que a parte dessa piscicultura eu vou ter que ter incubadoras, que é o material onde vai ser incubado esses óvulos, né? E até se transformarem em larvas, e também alimentação para artêmias. Eu tenho que ter uma sala de reprodução e eu tenho que ter os hormônios reprodutivos. E agora eu acho que chega agora, um item assim, ó, importantíssimo, que sem isso, nada disso funciona, que é uma equipe capacitada junto com um profissional. E eu digo uma equipe capacitada porque não adianta ter uma equipe, ela tem que andar junto contigo, ela tem que estar alinhada com você, com os teus ensinamentos, ter uma certa amizade em termos de trabalho mesmo, sabe, não para o lado pessoal da coisa, porque na piscicultura, principalmente dentro da reprodução, é uma atividade que você não trabalha sozinho. Se você não tem uma amizade boa com a tua equipe, pode levar a perder toda uma safra, tá? Porque eles não vão de encontro ao que tu quer, eles fazem diferente. E se você não tem uma equipe legal, interessante, você tem que treinar essa equipe para que ela alinhe os pensamentos a você. Caso tenha algum profissional que está te dando trabalho, esse profissional, né, esse colaborador, ele não tem que ser mantido, tá? É porque uma pessoa que ela tem um trabalho ali, você precisa dele para que as coisas funcionem, mas ele vai fazer você perder toda uma estação de reprodução. E eu falo isso por experiência própria, tá? Tá, então, sabendo de tudo isso, aqui tem os peixinhos, são reprodutores de tambaqui, já no tanque de espera para indução hormonal e depois reprodução. Deixa eu ver, aqui tem essa imagem de um laboratório de reprodução e incubação dos ovos. Tá vendo que o negócio é meio arcaico? É uma lona, os pé direito aqui com madeira, ou seja,
Não precisa ser bonito, ele tem que ser funcional, tá? E aqui nessa foto abaixo sou eu, ali com os ovos incubados ou na fase de larva, que não dá para ver, mas fazendo o monitoramento, porque tem que ter todo um cuidado com a produção de ovos. Não adianta nada, né, fazer a reprodução muito bem feita, a fêmea colocar quase quilos de ovos ou quilos de ovos, que acontece isso, tá? Com tambaqui acontece, e de repente, por uma negligência, um descuido, eu perder todo esse material durante a incubação. Então, é uma fase que os olhos têm que estar voltados 100% para esse cuidado. Requer muito cuidado, porque depois da eclosão desses ovos, né, é como se fosse tem-se como um ovo de galinha mesmo, que sai o pintinho, e aí fica aquelas cascas, né, aquela sujeira. No peixe também acontece isso, e essa sujeira, ela pode levar ao entupimento da entrada de água, ou a saída de água, e acontecer um transportamento. Então, os ovos vai sair tudo e vai para o ralo. Ou se não fizer uma limpeza adequada, tem uma produção de fungos, aparecimento de fungos e mata tudo. Tudo aqui na fase de incubação e larval tem que ser controlado. É uma das fases mais exigentes da reprodução. Tá, então em relação à seleção dos reprodutores, como que eu vou fazer isso? Primeiro, começa pensando na espécie, né? Antes de você montar um centro de reprodução, tu tem que pensar que espécie eu vou repor para reproduzir. Eu tenho que pensar no teu objetivo, né? Se é local, se não é local, qual é o peixe que é consumido, que é aceito nos restaurantes, é adaptável às minhas condições de temperatura, de água, de alcalinidade, enfim, tem um monte de fatores que influenciam, tá? Sabendo disso, como que eu vou selecionar esses animais agora já no período de reprodução, tá? Que eu só vou mexer com os animais, né? Quando eu faço a separação, eu cuido da alimentação, eu cuido do fator sanitário, então eu vou ter um contato de manipulação com esses animais somente na fase de reprodução mesmo, tá? Como que eu faço isso? Preciso entrar no tanque, obviamente, e ter o contato direto com os animais, tá? Não existe outra forma. E aí, o que eu preciso avaliar? Em relação às fêmeas, o abdômen vai estar super maciozinho, tá? Vai estar abaulado, que a gente chama, dilatado, gordinho, só que macio, que ali quer dizer que tem presença de ovos. A papila genital da fêmea, ela vai estar um pouco inchada e protuberante, né? E também em alguns animais avermelhada. Então, tu sabe que aquela fêmea, ela já entrou em maturação, já em estado bem avançado e não inicial, e aí tu consegue, se tu quiser, tu pode selecionar esse animal para reprodução. Aí outra coisa importante é a canulação. O que é a canulação? Eu pego uma seringa com uma mangueirinha e introduzo no poro genital da fêmea, só que só ali na parte final, né? E retiro alguns oócitos dali e coloco na mão, como a imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Nessa imagem tem uns oócitos no centro da minha mão, só que é bem pequenininho, então não vai dar para vocês verem precisamente. Mas na imagem mais ao lado tem as imagens dos oócitos. Aí aquela imagem número 1, que o ovo está bem pequenininho, ele está em estágio bem inicial. A fêmea não está madura ainda. A fêmea ela vai demorar muito mais tempo para ficar pronta. Então é um animal que eu não tenho que pegar. E já quando está ali na fase 4, que é normalmente a fase que vai estar os ovos, quando pegar de tamanho, tá? Vai estar meio uniforme os tamanhos, e eles vão estar soltos. Quando eles estão ainda meio imaturo, ou nos estágios iniciais, eles formam um grumo, eles ficam meio que em cisto. Aí tu sabe que esse animal precisa ficar mais tempo no tanque ainda, porque ele não está pronto, tá?
E, então é isso, você pega a fêmea, você vira ela de barriguinha para cima, você sente a barriga dela, vê que tá abaulado, né, e tá macio, o poro genital protuberante, meio inchadinho, e ainda apresentando uma coloração, em algumas espécies avermelhada, no tambaqui não fica muito não, fica só um pouco inchada, tá? Então você sabe que aquele animal é interessante sim levar para o laboratório. No caso do macho, essa barriga ela não fica tão evidenciada, tá? O animal é fusiforme e essa barriga não fica tão evidenciada. Mas na hora que se faz uma massagem, uma leve massagem abdominal no macho, ele tem uma liberação espontânea de sêmen. É claro que você não vai esvaziar o animal, você precisa apertar um pouquinho para saber se ele já libera. Se ele liberou, aquele animal está maduro. Se não liberou, não pegue. Porque se com a aplicação do hormônio ele pode até chegar a liberar sêmen, mas vai ser um sêmen de baixa qualidade em termos de reprodução, tá? E além disso, o que eu preciso? Identificar o animal, se é macho, se é fêmea. Eu preciso pesar esse animal, né? E fazer a separação pelo sexo e colocar uns fiozinhos de cor, normalmente assim que é feito, ou cortada parte da nadadeira para saber qual é o animal que você selecionou, tá? Que todo animal, depois disso, ele vai ser induzido separadamente. Aqui nessa imagem, sim, uma fêmea de tambaqui e essa é a canulação. Então, eu coloco essa mangueirinha no poro genital da fêmea, puxo e vem os ovos na mão. E a partir daí, vocês percebem que a barriga dela, dá para ver que tá nessa parte ventral, tá bem bonita, tá gordinha, que diria gordinha, né? Mas não é gordinha, não é gordura, são ovos. A cavidade está preenchida por ovos. Então, tu sabe que aquela fêmea está madura sexualmente. Já no caso dos machos, olha, é um animal mais esquilo, né, mais magrinho, e aí, não me lembro o nome desse profissional, esqueci o nome dele, ele faz uma leve massagem, e aí, através do mesmo poro genital, é liberado o sêmen. Então, você sabe que liberou o sêmen, está pronto para ir para o laboratório para passar para indução hormonal, tá? É assim que acontece, essa é a avaliação macroscópica que é feita no campo. Tá, então, eu selecionei os animais, eu pesei os animais, separei por macho e fêmea, tá? Isso é importante. Os animais, quando a gente leva para o laboratório e induz eles à aplicação de hormônio, a gente tem que deixar os animais separados. Ou na primeira dose, pode até deixar junto, mas depois tem que separar, tá? Mas voltando aqui do início. Quando eu faço essa indução hormonal, lembra que eu falei que acontece a maturação final dos oócitos. E quando acontece a liberação desses oócitos, a fêmea entra em ovulação e após a ovulação, ela faz a liberação espontânea desses ovos para o meio externo, tá? Nas fêmeas, utiliza-se 2 doses hormonais. A primeira dose, ela é muito baixa, né? Uma dose apenas de estímulo aos hormônios, então é 10% da dose total. E a segunda dose acontece 12 horas após o intervalo dessa primeira dosagem. E a concentração do hormônio é de 90%, tá? E as fêmeas, no total, recebem 5 miligramas de hormônio, né, por peso do peixe. Eu depois tenho uma imagem que explica isso melhor. Já o macho, ele tem uma única aplicação de hormônio. Por quê? O macho, o uso do hormônio no macho é que aumente o volume seminal, o líquido seminal. Não é uma concentração de espermatozoides, mas sim uma concentração de volume para que, na hora que feita a massagem, esse sêmen, né, com os espermatozoides, eles podem fluir de modo mais fácil, né, ser mais fluido mesmo. Então, essa é o objetivo. Aumento de volume
do sêmen, mas não de espermatozoide, para facilitar o manejo, tá? E após a indução hormonal, é analisado o que a gente chama de hora grau, que é uma imagem que eu vou apresentar daqui, o termo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? A importância dessa hora grau. Tá, para não ficar meio confuso, que eu acho que está meio confuso. As fêmeas recebem 2 doses hormonais. A primeira dose, 10% só da concentração total, e a segunda dose é com 90% da concentração total. E a concentração total do hormônio é de 5 miligramas por quilo de peixe. Já o macho é apenas uma dose e acontece no horário da segunda aplicação da fêmea, tá? E com um valor de uma concentração de hormônio muito mais baixa, às vezes de 1 miligramas a 3 miligramas, dependendo da espécie e da técnica utilizada, tá? Então, o macho realmente não é muito foco, e sim a fêmea. Aqui é uma imagem do cálculo feito no campo, de como que é esse cálculo da indução hormonal, tá? A gente sabe que ali os 5 miligramas é a dose total que vai ser usada na fêmea. A primeira dose, 10%, então seria 0,5 miligramas. E a segunda dose, que é o 90%, e feito 12 horas após, é com 4,5 miligramas. Tá, como que eu apresento esses 10% aqui, né? Que são 0,5 miligramas de hormônio, o que daria 3 miligramas de hipófise, tá? Só que no vidrinho do hormônio, cada pellet, cada bolinha que vem no estado de bolinha, ele tem um peso. Então, eu tenho que pegar esse valor de 3 miligramas e dividir pelo peso da bolinha, que é 2,5 miligramas. Então, eu sei que no total, para essa 10%, eu preciso usar uma hipófise, não é nem uma hipófise e meia, é 1,2, tá? Então, com uma hipófise só, uma bolinha, é suficiente para a aplicação do hormônio. Já na segunda dose, reparam que de 0,5 miligramas passou a ser 4,5, que são os 90%, é a dose mais forte, é a dose que é utilizada para realmente a fêmea liberar esses óvulos quando atingir a ovulação e a hora grau determinada, tá? Então, eu pego esse valor de hipófise e divido pelo tamanho do pellet, pelo peso do pellet, então eu tenho que usar 10, quase 11 pellets para fazer essa indução. E esse hormônio, ela precisa de um veículo, né? E esse veículo é o soro fisiológico, que é utilizado, então, 0,5 ml por quilo de peixe. O soro não é tão importante assim em relação ao volume. É claro que a gente não pode sobrecarregar o animal de soro, né? Mas o soro, ele serve somente para a condução do hormônio, nada mais. E no caso aqui, como eu tinha falado anteriormente, né, a dosagem total da fêmea é 5 miligramas e no macho 1 miligramas, que é essa imagem, esse quadrinho aqui abaixo. Aqui tem um protocolo que o pessoal de pesquisa lá do Amazonas faz. Então, tu tem um acompanhamento, uma planilha olha, que vocês percebem, né? A espécie em específico que vai estar sendo reproduzida, a data, a quantidade, o viveiro que foi pego, esse animal, tu tem que ter toda uma identificação. Mas o que é importante, ali a cor, que identificou os animais, a quantidade de peso desses animais, né? A fêmea azul, por exemplo, tem 4 quilos, e aí tem a primeira dose ali, que recebe 0,5 miligramas, e o soro ali também, 0,5 ml por quilo de peixe, e depois já a segunda dose, a quantidade também de soro. Então, tu tem todo um planejamento para que tu faça a dosagem certa para cada animal, porque os animais, eles variam de peso, né?
Se você pega animais com peso diferente e coloca um hormônio que é para um, coloca numa outra fêmea, tu pode superdosar ou pode faltar a quantidade necessária. Então, das duas formas, o animal não vai reproduzir. Então, é importante que se faça animal por animal. E numa estação reprodutiva, normalmente, dependendo do tamanho da estrutura, tu pega no máximo umas 3 fêmeas, tá? Porque quando ela tá muito boa, como eu falei, ela pode levar até 1 quilo de massa de ovo. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Então, assim, a quantidade de animais que tu vai utilizar vai depender da tua estrutura e o quanto de tempo você quer para aquela manutenção ali, tá? Fazendo todos os cálculos e preparação do hormônio, como essas hipófises, né, esses pellets, da quantidade certa para cada animal, que eu faço separado, coloco num cadinho, né, e vou macerar com um pouquinho de glicerina, ou só ele puro mesmo, que vira um pó. E depois eu acrescento a quantidade de soro ideal, né, e puxo na seringa. E isso tá pronto, eu posso lá, então, fazer essa indução hormonal, tanto na fêmea quanto no macho. Na imagem que vocês estão vendo, consegue ver que tem algumas seringas que está bem mais clarinha a coloração e outras está a coloração bem mais forte. A coloração mais forte é que tem uma concentração maior de hormônios, então é destinada à fêmea. E a concentração menor e a cor mais clara, né, é destinada ao macho, que é a que tem a concentração menor. E as tesouras e a agulha é um meio, talvez até invasivo, utilizado para fêmeas, tá? Porque às vezes acontece a fêmea ela chega no período da desova e se por um momento tu não tá lá de olho ou aconteceu antes do período em específico, do horário em específico, ela libera na água. Liberou na água, como eu falei, tem um fechamento da micrópila. Micrópila é um orifício que tem no ovo, onde o espermatozoide de peixe vai entrar. O espermatozoide de peixe é diferente das outras espécies. Nas outras espécies, nas outras espécies, os espermatozoides têm um acrossoma, tem a parte enzimática ali, que ele pode penetrar o ósseo em qualquer lugar, porque aquela parte enzimática ali faz com que isso ocorra. Já os peixes, ele não tem essa parte, ela não tem essa enzima, então ele tem que entrar num orifício em específico, e aí que é chamado de micrópila. Só que a micrópila, em contato com a água, ela fecha essa abertura, então o espermatozoide já não consegue entrar mais. Então, tu tem que ter esse cuidado de que o animal não pode ter contato com a água, porque liberou na água, esquece. Foi todo o planejamento, literalmente por água abaixo. Então, aqui, ó, abaixo da nadadeira dorsal, ou ela pode ser também peritoneal, na parte celomática, mas é muito perigoso. Então, a mais recomendada a ser feita abaixo da nadadeira dorsal. Cuidado com a agulha, a inclinação da agulha, porque pode atingir fígado e também coração de peixe. Eu já fiz isso algumas vezes. Então, todo cuidado é pouco. Mas se acontecer também, paciência, né? Todo mundo tá no orifício que libera a urina e o orifício que libera os ovos.
são diferentes. E aí, quando eu faço essa sutura, eu tenho que fechar somente a passagem dos ovos. Essa fêmea, ela tem que estar livre para urinar, porque são 12 horas até, quer dizer, 12 horas que eu faço. Não, peraí. Não é 12 horas, mas é em torno de umas 8 horas, mais ou menos, que essa fêmea vai estar com o seu orifício preso ali. E não é legal, né, gente? Não é mesmo. Ó, aí mostrando só o resultado da sutura, é bem simples, é só um piquezinho que você faz um do lado do outro, para de um lado e do outro lado, né, para evitar que a fêmea libere os óvulos na água. Tá. Então eu fiz a indução hormonal e agora eu espero até que horas? Qual que é o momento de eu pegar aquela fêmea, tirar do tanque e fazer a reprodutividades térmicas acumulada? É o somatório de temperatura da água que o animal tá até chegar num somatório específico da espécie, tá? Cada espécie tem esse somatório em específico. Vamos falar do tambaqui, que é o que vocês mais utilizam aí. O tambaqui produzir para fêmea desovar é de 290 hora grau. Tá, e como que eu determino isso? A cada 1 hora, desde o momento da segunda dose hormonal, eu tenho que fazer a aferição da temperatura dessa água. Então, o tambaqui, ele fica né, aos 27 graus. Então, a água lá está 27 graus. Depois de 1 hora, a água está 27 graus. E, continuamente, a água está 27 ou 26,5. Enfim, essas mudanças de temperatura, a cada 1 hora, deve ser somada, tá? Para você saber qual é a hora mesmo do nosso tempo, espaço real, que aquele animal vai estar reproduzindo. É 2 horas da tarde, é 3 horas da tarde, você tem que fazer acompanhamento. Ou você sabe que aquela água ela não vai mudar de temperatura, vai ter uma variação aí de um meio grau, que é a média da temperatura, e isso, eu acho que isso dá 8 horas. Deixa eu só ver se é certinho. Não lembro mais. 290 dividido por 27. São 10 horas de, de espera que você tem que fazer.
tá? Tem áudio. Oi? O Rê, Hum. o teu Isso, aí eu nem não deu de explicar? Tá, eu vou explicar de novo, tá? Vou começar explicando de novo. Então, depois que eu faço a segunda indução hormonal, eu tenho que ficar ligada em relação à quantidade de horas pela média da tua água, que normalmente a água não vai variar muito. Então, tu pega 290, divide por 27, que eu estava olhando que vai dar quase 10 ou 10 alguma
pôs ova pela manhã, tu sabe, tipo, num horário, tu sabe que 10 horas depois aquela fêmea vai estar reproduzindo. É importante escolher quando vai fazer a primeira indução hormonal, o horário, para que aconteça a desova num horário mais propício para ti, tá? Se é de noite, se é durante o dia, você quem determina isso, porque a fêmea, independente do horário que você aplicar o hormônio, depois daquelas 10 horas ela vai estar reproduzindo, tá? Se não haver mudança de temperatura. Então, você que tem que fazer o planejamento de qual horário começar, porque você sabe qual horário que vai terminar. E aí, então, passado esse somatório de horas, ou chegando ao final desse somatório de horas, a fêmea, ela apresenta um comportamento diferente, um comportamento intuitivo. Ela começa a nadar com mais frequência nesse tanque, fica andando, nadando em círculos, né? E aumenta o batimento opercular. Então, ali as guerras dela ficam abrindo e fechando. E próximo ali ao horário da desova, tu pode pegar a fêmea, dar uma olhadinha, fazer uma massagem abdominal e ver se aquela fêmea ela já libera ovos. Se liberar, é que você já pode pegar. Você não precisa esperar também a hora em específica. Às vezes ela está pronta antes. E aí, como que acontece isso? Eu retiro esse animal da água, envolvo ele numa toalha, a barriga fica para cima e com uma massagem abdominal, né, normalmente essa massagem, a pressão é forte, então os oócitos eles vão sendo liberados. É importante que todo o material de coleta, tanto a bacia quanto a espátula, esteja seca, pela função do que eu falei sobre os ovos, né? O fechamento dessa passagem onde ocorre a Amazônia, famoso pintadinho da Amazônia aqui. Esse macho, ele na seringa, porque a quantidade de sêmen que sai é muito pouco, então não dá conta de já colocar diretamente sobre essa quantidade de ovos, tá? No caso do tambaqui, é possível sim. No caso do tambaqui, coleta-se os ovos da fêmea na bacia. No caso do macho, pega o macho, seca ele ali na papila e dá uma apertadinha que ele já libera o sêmen e já libera todo sobre a bacia, tá? E aí tá pronto, tu precisa estar em seco. E no caso, o espermatozoide dos peixes, eles são inativos quando está no testículos. E ele só é ativado quando você coloca água, que há uma diferença com o potássio. Esse espermatozoide fica ativo. Então, você coloca água nessa medida, ovo, tá? Tu coloca de água, vai mexendo, até ficar mais líquido e tu coloca esse material na incubadora. Aqui na imagem, eu sempre imagino que os ovos não necessariamente vai ser amarelo, tem um perfil bastante. Aqui tá no vídeo que eu O que tu acha? Eu acho que é o horário. A internet está muito ruim. Sim, tá cortando bastante. Eu não sei se vai dar para continuar. Uhum. Oi. Tu quer terminar depois, Martinha? Daí não dá para compreender.
Sim, não dá. Olha Tu quer- aí, você não consegue me ouvir? Não, não tá cortando o tempo inteiro. Não vai dar. Uhum, tá. Tu quer finalizar outra hora, Ó, então? nem vou mostrar tudo. Uhum. Se for viável, se for bom para vocês, Tá. a gente Tenta desligar. finaliza. Ou Tenta se desligar. quiser fazer já o perguntado que foi visto até agora, Tu quer tentar desligar a tua câmera para desligar o ver se quê? melhora? Tu vê se melhora, talvez? Ah, aqui? Será que melhora? Acho que não tem nada a ver. Quer que eu Tenta agora sem tente a a câmera. apresentação de novo? Tenta sem a câmera agora pra gente ver se dá certo. Tá. Hum. Já. Só voltar Tá. normal no PowerPoint. Já voltei. Tá aqui. Tá? Aqui não apareceu. Peraí. Ah, então eu coloquei só pra mim, como se fosse normal. É que, tipo, ela tá rolando a apresentação. Peraí. Agora, você consegue me ouvir? Tá me ouvindo Eu bem? consigo te ouvir normal, só não consigo ver a apresentação. Ah, tá, que não colocou. Não, eu tirei os espelhados. Agora eu vou colocar de novo. Tá. Posso? Pode? Ou tá cortando? Não, tá Tá, ok agora. então tá. Caso. Tá, daí se tiver ruim, tu me fala de novo, me manda Aham, mensagem, fala por aqui que a gente beleza. continua, tá? Ok. Tá, deixa eu ver. Tá, então aqui a gente fez a desova, né? Colocou o sêmen em contato com os ossos, nós hidratamos, nós ativamos esse espermatozoide, hidratamos e colocamos nas incubadoras, tá? Onde esses ovos, eles vão passar por transformações e divisões, né? Até chegar à fase de larva, que isso é muito rápido. Essas incubadoras, acontece um choque mecânico e vai quebrar esses ovos. Então, os embriões não vão para frente, né? Vai morrer. Se o fluxo de água é eficiente, então tu tem que regular esse fluxo e deixar sempre aberto, né? E o que acontece aqui? Tá. Esse é o processo de divisão, de transformação que acontece nos ovos do peixe, desde a fecundação até a eclosão. Esse período acontece num intervalo de 24 horas, tá? Os peixes tropicais, essa transformação acontece muito rápida mesmo. Então, em 24 horas, tu já tem um ser saindo do estágio de ovo para o estágio larval, que é esse último animalzinho ali, onde ele tem uma bolsa vitelínica, que a gente fala, que é o saco vitelínico, e tem ali a coluninha, né, toda a notocorda, mas ele não tem nadadeiras ainda
através desse saco vitelínico. Ele tem uma absorção desse saco vitelínico nas 24 a 48 horas. Nesse período, né, após a eclosão dos ovos, como eu falei anteriormente, não sei se deu para ver, cria-se cascas, como se fosse ovo de galinha, só que bem mais sensível, né? Então, essas cascas, se não retiradas, elas têm uma produção de fungo, né? A deposição da matéria orgânica, então tem uma produção de fungo. Isso tem que tirar para que essas larvas, elas possam estar saudáveis, tá? E aí, antes disso, as incubadoras deveriam estar higienizadas, água tudo limpa, tá? E é isso que acontece no período de 24 horas. Transformação do ovo em larvas. E depois disso, essas larvas, no período de 24 horas a 48 horas, vai estar se alimentando da produção endógena, né? Que é a produção desse saco vitelínico, que é rico em proteínas, em ácido graxos também, tá? Vinha e grande, tá? E depois disso, você não consegue mais ver o saco vitelínico, porque ele é absorvido, dando espaço para um sistema digestivo, um sistema digestório completamente formado, né? Começando em boca e terminando em ânus, e com o sistema tudo formadinho, tá? E aqui ainda foto no processo da incubadora, tá? Então, assim, o tambaqui, ele fica nessa incubadora aí, dependendo da técnica utilizada, 1 semana, 2 semanas, isso vai depender de como o profissional entende que é o momento certo para levar para o campo, tá? Então, quando tá ali os ovos na incubadora, não os ovos, mas na fase de larva, a gente tem que preparar o viveiro, porque esse animal vai sair do laboratório e precisa ir para o campo, tá? Para um tanque escavado, para receber alimentação natural. Então, eu preciso preparar esse ambiente. E como que eu preparo esse viveiro? Primeiro, eu seco, deixo o tanque todo seco, eu faço aplicação de calcário, cal virgem para matar qualquer parasita que tiver ali, a gente equilibra o pH. Tem que fazer uma adubação muito rica para a produção de zooplânctons e fitoplânctons, que vai ser a menor alimentação, né, em tamanho mesmo, para essas pós-larva que a gente chama, tá? Saindo ali da fase do laboratório, é chamada de pós-larva ou microalevinos, para a gente colocar aqui no tanque. Então, a gente tem que treinar o animal para quando ele for para o campo, ele não morrer, porque ele não sabe comer ainda, ele precisa subir. Outra coisa, quando ele está na incubadora, a bexiga natatória ela não está 100% formada, ele não consegue flutuar. Então, o tempo necessário para o animal ficar na incubadora é formar a bexiga natatória, ao passo que ele consegue flutuar na água e formar o sistema digestório. Formou, esse animal está pronto para ir para o tanque, porque ele consegue flutuar e se alimentar sozinho. Você prepara o tanque, deixa ele com pH estabilizado, com matéria orgânica, né, suficiente para que esse animal consiga se alimentar, sobreviver e crescer, tá? Então, aqui é os parâmetros, no caso da água amarelinha, é uma água que está com pH em torno de 7,4, uma água boa, para que o animal seja solto. Aqui, né, tem uma telinha de proteção para evitar morcegos ou pássaros que pegam muito. E ali aquela entrada de água, tipo um chafariz, para que aumenta o aporte de oxigênio dissolvido nessa água, tá? E aí, então, depois que esses animais passou o tempo necessário na incubação, agora eu preciso levar eles para o tanque. Como que eu levo para o tanque? Em saco plástico, esvazio as incubadoras, né? Tem um sistema de peneira na incubadora, e aí eu coloco dentro desses sacos a água da incubadora e essas larvinhas e levo pro tanque para fazer essa soltura. E aqui é uma imagem do saco plástico com umas larvinhas e ele tá com permanganato de potássio, se eu não me engano, que é
como que eu posso dizer? É um meio preventivo, tá? Para eliminar patógenos que estejam na pele dele, que foi adquirido na fase de incubação, para não ter problema na hora de mandar para o tanque. Aí, como que eu faço essa soltura? Os sacos plásticos, eles ficam um bom tempo sobre a água, para que haja um equilíbrio entre as temperaturas, né? Tanto a da água do tanque quanto a água que ele está. E depois eu vou abrindo de pouco a pouco e vou soltando esse peixe na água. Nesse caso aqui do senhor, o Gino, ele colocou os peixes dentro dessa cuba e aí colocou naquela bacia transparente, é vazada. Então, os peixes saem por ali. Os que tiver maior, daí ele leva para outro lugar, porque nesse caso são bagres. Os bagres, se coloca bagres de tamanho diferente, eles podem ser canibais, né? Então, não, tem que ter um padrão de lote. No início da noite, tem que ter uma frequência maior de alimentação. E aí, conforme esses animais forem crescendo, tu vai parando por lotes, né? Feita a biometria, classificação. E os animais, quanto mais novos, tem uma maior quantidade de proteína, exige, né, uma maior quantidade de proteína para desenvolvimento, e conforme eles vão crescendo, essa quantidade de proteína é reduzida. Esses exemplos aqui são todos com pintadinho. Aqui outro peixinho, que o destino. Você quem determina o que você quer, né? Se você quer mandar peixe para produtores, né? Comércio de alevinos mesmo, eles podem, em menor quantidade, ser enviados em sacos plásticos, menor quantidade e também em não longe distância, tá? E aí, quando é em milheiros e quando a distância é aumentada, a gente coloca em caixa de transportes, né? Esses animais podem ter tamanho variados, dependendo o tamanho que o produtor quer. Ele fala, eu quero 10 milheiros de centímetros. Então, esses peixes vai ter que ter esse padrão de tamanho. E eu coloco nessas caixas de transporte, que tem 1.000 e poucos litros de água, a 2.000, com cilindros de oxigênio, e ter muitas horas de estrada, também tem que ir trocando a água para que não aconteça um processo de intoxicação por amônia. E esses animais precisam, tá? Essas são as caixas de transporte. E eles são fechadinhos assim mesmo, na água, com um pouco de sal, tá? Para melhorar a imunidade, aumentar a produção de muco e evitar parasitas. Parasitas não, parasitas no sentido de problema com fungos ou bactérias, tá? E agora, falando um pouquinho sobre o pirarucu, que o pirarucu, nada disso que eu falei agora aproveita para ele, tá? Até agora, nada disso se aproveita. Pirarucu é um peixe primitivo e a reprodução dele acontece de forma diferente. A reprodução acontece de forma natural. Esse animal, ele pode chegar aí a 200 quilos. Então, como que tu vai fazer uma indução hormonal? Não tem como fazer uma indução hormonal no animal desse. A indução hormonal a gente faz com animal aí até de 10 quilos, sabe? Quando é muito ainda, a gente extrapola, senão não. E ele também não responde à indução hormonal. Então, esses peixes, eles são colocados em casais, né? Porque tanto o macho quanto a fêmea, eles precisam se sentir atraídos pelo outro e formar casal. Os animais se escolhem dentro do tanque. Eles formam ninhos. Quando a fêmea está madura sexualmente, né, chegando à ovulação, ela libera os ovos na água. O macho, ele faz a espermiação, ele libera esse sêmen na água e acontece a fecundação, fertilização e aquele desenvolvimento, conforme vocês viram que acontece na incubadora. Aí acontece no tanque. E aí tem a vida, né, transformação da vida dos pirarucus na forma mais jovem.
e é formado um ninho, assim, você vê uma massa, uma nuvem preta no tanque. Então, você vê que ali tem pirarucu filhote, tá? E aí, como que faz para pegar? Você separa os pais, você tenta separar os pais porque eles ficam bravos, e com um pulsar, uma peneirona, você pega esse animal, né, essa nuvem, e leva para o laboratório, em caixas d'água, onde você faz o treinamento do pirarucu com ração úmida, com alto de proteína acima de 35%, você fica adaptar essa alimentação, porque o pirarucu, ele, no cativeiro, a gente consegue sim tratar ele na ração, ele vai bem, ele aceita, só que precisa de treinamento. Se o animal não aceitar, esse animal não consegue sobreviver, porque a quantidade de proteína que ele precisa é muito alta na fase inteira da vida. E no tanque não tem essa proteína suficiente, então ele morre. Então é preciso fazer adaptação, e depois de meses, ou quase meses, nesse laboratório, ele é enviado de novo para um tanque de alevinagem, onde ele vai passar por uma nova adaptação da ração e vai crescer ali livremente, sem o controle, sem os pais. É assim que se faz a reprodução do animal. Não tem interferência humana, a não ser que quando você aloja os pirarucu nesses tanques grandes, né, onde eles vão fazer o ninho, e depois a retirada dos alevinos. Essa é a única interferência humana que a gente faz. Fora isso, é por conta da natureza mesmo, tá? É um animal fantástico e super interessante, tá? E depois disso, desse controle dos tanques, né, desse manejo, desse cuidado, que a rotina segue, a rotina não muda, depois da estação reprodutiva, você volta os animais, os reprodutores, de novo para os tanques onde eles vieram cansado, um animal que teve um gasto energético muito grande, e a gente, então, aumenta essa quantidade de energia e proteína para ele recuperar. E segue normalmente a piscicultura, até chegar de novo uma outra estação reprodutiva, tá? E é assim que é o dia a dia de uma piscicultura reprodutiva, tá? Gente, obrigada, eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição para poder tirá-las, tá bom? Obrigada, Martinha. Alguém tem alguma dúvida para a Martinha, gente? Pode abrir o microfone, falar ou mandar aqui no chat que eu leio. Para mim tá tranquilo, foi bacana aí a palestra, pude compreender bastante coisas e tirei bastante dúvidas aí, aprendendo, né? Aprendi bastante coisa, até porque o meu tema do PPJ é piscicultura, então para mim foi bastante importante. Ela tá de volta aí, acho que caiu lá. Eu não tô te escutando. Seu microfone tá desligado, Martinha. Eu apertei para desligar sem querer e não escutei nada do que vocês falaram agora, tá? Ai, gente. O Jairson tava falando que ele vai fazer do quarto ano, né, que é o último ano. Ele Tá dando muita interferência do teu microfone. Tá. Vou tentar de novo. Os alunos do quarto ano, eles fazem um projeto de finalização, assim, e ele vai trabalhar com piscicultura, né? Ele gostou bastante do tema, que deu para tirar bastante dúvida aí. Ah, que legal. Alguém mais? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa? Qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa, porque tá dando muita interferência, eu não tô conseguindo te ouvir nada, tá? Tá muito barulho.
Rê, Desculpa, tá melhor agora? agora sim, agora tá. Uhum. Bom, Martinho, acho que é isso. Acho que o pessoal não quer perguntar nada. E aí, qualquer coisa, se eles me passarem algo, eu mando para ti, pode ser? Pode, Rê, sem problema nenhum. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, assim, meio que por cima, de modo geral, como que acontece, né? Eu não sabia que estava travando tanto, mas espero que tenha dado para entender. E quando precisar, vou estar sempre à disposição. E, como eu falei, se precisar de material com referencial teórico, eu posso passar também, tá? Se você puder, vai ser bacana, porque parte dessa palestra vai cobrar na atividade avaliativa deles, né? Uhum. Aí, se você puder passar. Não, passo sim. Passo. Tá bom? Obrigada, viu? Que isso. Tchau, tchau, Rê. Tchau, tchau.